A gente vive num mundo cheio de distrações, né? Mas e se a leitura pudesse ser mais do que só passar os olhos nas páginas? E se a gente pudesse transformar os livros numa ferramenta poderosa para a nossa inteligência? É exatamente isso que vamos ver agora. Como deixar de ser um leitor passivo e começar a ter uma conversa de verdade com as maiores mentes da história. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que ler hoje em dia é um ato de resistência intelectual. Depois, vamos mergulhar na arte de ler bem, desvendar os 4 níveis da leitura, descobrir como é possível conversar com um autor e, para fechar, entender a ligação profunda entre leitura e liberdade. Certo? Vamos começar por aqui. Numa época de informação que chega a todo instante, super rápida e fragmentada, parar para ler um livro com calma, isso não é só um passatempo, virou um verdadeiro ato de resistência intelectual. É só pensar no nosso dia a dia. De um lado, tem o consumo passivo. Vídeos curtos, notificações pipocando, o scroll infinito nas redes sociais. Do outro, uma atividade que exige da gente o pensamento crítico, a atenção focada, a leitura profunda. É a diferença entre deixar a informação só passar pela gente e realmente se engajar com ela para construir algo novo na nossa cabeça. E é por isso que essa metáfora é tão perfeita. Ler não é só sobre colecionar informações. É um exercício. É sobre fortalecer nossas habilidades de pensar, de focar, de criticar. Exatamente como um atleta que vai para a academia fortalecer os músculos. E para guiar a gente nessa jornada, vamos pegar na mão de um mestre no assunto, o filósofo e educador Mortimer J. Adler. Ele basicamente criou um sistema completo para a gente aprender a ler melhor. E a ideia central do Adler está toda nessa frase. Para ele, não existe isso de leitura passiva. Ler bem de verdade exige esforço, exige concentração e, o mais importante, exige técnica. E para deixar isso super claro, ele usa uma analogia que é, sinceramente, brilhante, a do beisebol. Pensa num jogo. O autor é o arremessador, que joga a bola, ou seja, a mensagem. O leitor não pode ser só um espectador na arquibancada. Tem que ser o receptor, que está ali atento, se movendo, pronto para agarrar o significado. O texto é o campo de jogo onde esses dois jogadores se encontram. Ok, então como a gente faz isso na prática? Bom, o Adler nos dá um mapa bem claro que ele chama de os 4 níveis da leitura. Imagina uma escada com 4 degraus. O primeiro é a leitura elementar, o beabá, aquilo que a gente aprende na escola. O segundo é a inspecional, que é aquela passada de olho para entender do que o livro se trata. A maioria das pessoas para por aí, mas a verdadeira transformação acontece nos degraus de cima. A leitura analítica, que é um mergulho fundo em um livro só. E lá no topo, a leitura sintópica, que é quando a gente compara vários livros sobre o mesmo assunto para formar uma visão própria. E é nesse terceiro nível, a leitura analítica, que a mágica acontece de verdade. O Adler simplifica esse processo todo em 4 perguntas essenciais, que mudam completamente o jogo. Primeira coisa, a pergunta mais básica. Afinal, do que se trata este livro? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ser capaz de dizer em 1 ou 2 frases qual é a ideia central da obra. Certo? Já temos o tema geral. Agora, o próximo passo. O que exatamente o autor está dizendo em detalhes? Quais são os argumentos principais? Como ele estrutura as ideias para defender o ponto de vista dele? Depois de entender o que foi dito, vem a nossa vez de jogar. A hora do julgamento. O que foi apresentado é verdade? Faz sentido? Aqui é onde a gente forma a nossa própria opinião, concordando ou discordando, mas sempre sabendo o porquê. E por fim, a pergunta de ouro. E daí? Por que isso importa? Qual é a relevância desse conhecimento? É nesse momento que a simples informação começa a virar sabedoria de verdade. E se a gente juntar todas essas perguntas, percebe que elas estão construindo uma ideia ainda mais profunda do Adler. A de que ler não é um monólogo do autor, é um diálogo. E olha só que sensacional essa ideia dele. Rabiscar um livro, fazer anotações, isso não é desrespeito. Pelo contrário, é a maior demonstração de consideração que se pode dar a um autor. É a sua parte da conversa sendo registrada ali naquelas páginas. E como a gente participa dessa conversa? Ué, sublinhando o que chama atenção, anotando uma ideia na margem, questionando um argumento, concordando com outro. É isso que transforma quem lê de um simples espectador para um participante ativo nesse diálogo incrível. Então, o ponto crucial é que essa forma ativa de ler nos leva a um lugar muito mais interessante do que só decorar fatos. Nos leva a algo chamado liberdade intelectual. O Adler faz uma distinção que é fundamental aqui.
Uma coisa é ler só para se informar. Isso só aumenta nosso banco de dados de fatos. Agora, ler para compreender, isso é outra história. É um processo que eleva a nossa mente, que nos faz crescer, usando só o que está no texto e a força do nosso próprio pensamento. E aqui está o grande prêmio. Ler de forma profunda e ativa é um ato de autotransformação. É desenvolver a capacidade de pensar por conta própria, de formar as nossas próprias conclusões. E essa, no fim das contas, é a base de toda a liberdade que realmente importa. Então, isso tudo nos deixa com uma provocação final. Se cada livro é uma academia para a mente, a pergunta muda. Não é só o que ler, mas sim qual vai ser o próximo treino. Uma questão que muda tudo e transforma a leitura de uma obrigação em uma baita oportunidade de crescimento.